gota de água na minha torneira, ó. Abrindo, nem uma gota d'água. Eu estou exatamente no que era o fundo da represa. Jaguari e Jacareí, por exemplo, não tem nenhuma gotinha de água, né? O governo paulista admitiu hoje que pode haver racionamento de água na Grande São Paulo. O fim dessa crise foi decretado em março, mas esta imagem ainda faz parte da rotina de muitos paulistanos. Não deveria ser assim? São Paulo, na verdade, tem muita água correndo no subsolo. Este é o tradicional mapa de ruas e avenidas da cidade. Agora veja o que está debaixo de todo esse concreto. Mais de 300 rios e córregos que foram canalizados e soterrados. A cidade foi construída vendo os córregos como fonte de doenças e de poluição. Então ela procurou esconder os rios. Elas canalizaram e fecharam seus rios. Luiz e José são caçadores de rios perdidos em São Paulo. Eles traçam o curso de rios que estão escondidos. É aqui um indicativo de que embaixo tem alguma coisa levando a terra, né? Aqui exatamente passa o Rio Verde. Nós seguimos o caminho dele. O Rio Verde sai do bairro do Sumarezinho, passa pela Vila Madalena e deságua no Rio Pinheiros. Ainda hoje dá para ver a água limpa de nascentes do Verde que corre pela sarjeta e cai no bueiro. Na hora que você canaliza, você aumenta muito a velocidade de escoamento, então a água chega rapidamente aos rios principais. Maior quantidade em menos tempo. Isso causa as grandes inundações que nós bem conhecemos, né? Este é o trecho mais famoso do curso do Rio Verde. Nós estamos no Beco do Batman, que é muito conhecido na Vila Madalena, em São Paulo, por causa dos grafites. O rio segue por aqui, nessa linha sinuosa. O rio está aqui embaixo, quietinho. Ele só aparece quando tem temporal. Veja este carro sendo arrastado no beco numa das últimas enchentes na região. Ao todo, 14 carros foram levados pela correnteza. Precavidos, moradores e comerciantes construíram comportas para impedir a entrada da água, mas não adiantou. Entrou água porque passou aqui por cima. Neste outro beco, que inunda nas chuvas fortes, a prefeitura fez uma espécie de boca de lobo gigante para segurar o que é trazido pela enxurrada. Esse é o Rio Verde. E é o único ponto de todo esse trecho dele até o Rio Pinheiros em que a gente tem a oportunidade de ver ele correr. Agora nós vamos conhecer por dentro um desses rios urbanos canalizados que correm por baixo da cidade. É o Cabo Sul de Baixo. Ele nasce na Zona Norte e vai desaguar no Rio Tietê. Eu tenho que estar vestido assim, preparado, porque o Cabo Sul de Baixo, como outros rios, agora é usado como esgoto. O nosso guia é o artista plástico Zezão, que tempos atrás passou a grafitar nos rios enterrados, até para fugir da polícia. Na década de 90, o grafite era muito reprimido na cidade, né? Muita sujeira nas galerias. Nossa, como tem barato, hein? Hoje. Poxa vida. Como não está chovendo, o rio não é muito profundo, é baixo, mas a correnteza é muito forte. Passamos por grafites antigos de Zezão até achar um lugar para um novo. Acho que eu vou fazer aqui, Tonico. Zezão sabe que dificilmente alguém vai passar por aqui para ver o grafite, mas o que vale para ele é a mensagem de protesto contra a destruição. Não é uma coisa em vão vir aqui, fazer esse trabalho, correr esse risco de vida, estar aqui num lugar tão poluído, contaminado, a troco de nada. Depois andamos quase 1 quilômetro para ver a foz do rio sepultado. Então, aí está o Tietê, que é o grande canal de esgoto de São Paulo. Infelizmente, né? Infelizmente, né? O Largo do Boticário é um ponto histórico do Rio de Janeiro. Mas, como a gente pode ver, ele está deteriorado e abandonado. O que pouca gente sabe é que por aqui passa um rio
que é um marco histórico também e que igualmente está deteriorado e abandonado. É o Rio Carioca, o rio que deu o nome aos habitantes desta cidade. O Carioca nasce na Floresta da Tijuca. Já no século XVII, suas águas começaram a ser canalizadas para abastecimento. O leito do rio foi desviado e, para chegar ao centro da cidade, foi preciso construir o Aqueduto da Carioca. Nome esquecido, substituído hoje por Arcos da Lapa. O ponto final era um chafariz que ficava aqui no Largo da Carioca, um rio importantíssimo desaparecido na história. Você sabe onde fica o Rio Carioca? Rio Carioca? Não. Em colégio nunca ouvi falar mesmo, não. Rio Carioca ainda não tive a oportunidade de conhecer. O Rio Carioca, ele é um museu vivo, ele é um museu aberto. Deveria ser tombado e protegido para contar a história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. O Rio Carioca não vai mais para o centro da cidade. Pouco depois de passar pelo Largo do Boticário, já poluído, entra em uma canalização que segue mais ou menos o traçado original até chegar à Praia do Flamengo. Recebe um tratamento para separar a imundície mais grossa e deságua na Baía da Guanabara. Um rio que merece muito voltar à superfície, limpo. O Rio Carioca, ele não está morto, ele está doente. Então, se ele está doente, ele é passível de uma recuperação. Eu posso dizer que o Rio Carioca talvez seja um rio urbano mais fácil de ser recuperado, talvez, do país. Uma aguinha que sai de um muro é a nascente de um rio histórico de São Paulo, descoberta por caçadores de rios perdidos. Assim começa um rio. Você sente a temperatura. E a gente leva as pessoas aqui nessa região a esse tipo de provocação. Bota a mão, cheira, se aproxima. E muita gente fala, não, obrigado já. Água limpa. Água limpa. Esta é a nascente do córrego Saracura. Parece incrível, mas é aqui que começa a se formar o rio Anhangabaú, que deu nome ao ponto mais central e importante da cidade, o Vale do Anhangabaú. O Saracura brota em um terreno baldio a 3 quadras da Avenida Paulista. O desprezo pelos rios aqui, ele ganha assim uma imagem, né? Ou seja, como é que os rios e as suas nascentes são tratados em São Paulo. O Saracura corre para o centro da cidade, embaixo da terra, e forma o Anhangabaú, que fica aprisionado em uma galeria. Existem fotografias antigas que você vê o rio Anhangabaú passando por esse vale e uma grande plantação de chá. Por isso que nós estamos no viaduto do chá. O Anhangabaú só vê a luz do dia ao morrer no rio Tamanduateí. Poderia ser diferente. Nós já temos no Brasil pequenas experiências de recuperação de rios, como esta em Belo Horizonte. O riacho poluído que passava no meio de uma favela virou um parque. A prefeitura aplicou uma técnica conhecida. Fechou as ligações de esgoto, o riacho foi mantido o mais próximo possível do leito natural e essas pedras ajudam a diminuir a velocidade da água e a preservar as margens. O projeto original para esta área não era fazer um parque. A ideia era fazer o mais usual, o mais fácil, o mais barato e também o mais errado para o futuro da cidade. Era canalizar o córrego poluído e abrir espaço para mais uma avenida em Belo Horizonte. O parque ele é super frequentado, como a gente pode ver aqui, super utilizado e fica limpo, né? E a gente não tem lixo sendo lançado no córrego, nenhum tipo de degradação, porque as pessoas hoje valorizam esse espaço. Repare neste riacho que está no quadro mais famoso do Brasil, Independência ou Morte, de Pedro Américo. É o Riacho do Ipiranga, citado na primeira estrofe do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Hoje está poluído e canalizado.
Esse componente indica a presença de esgoto doméstico. O riacho está doente, mas ele nasce sadio. Nós entramos na mata do Jardim Botânico de São Paulo para ver o riacho na sua cabeceira. Aqui a gente pode ver uma das nascentes do Pirarugawa, que é um dos formadores do Riacho do Ipiranga. A água brota da terra e segue nesse leito de areia branca. Água muito limpa. O Pirarugawa não poderia estar em melhor estado. Antes tampado por uma alameda no Jardim Botânico, foi reaberto e recuperado. A diversidade voltou com força. Fica agradável como elemento paisagístico, mas também é um reservatório de micro-organismos e de outros organismos que a gente às vezes nem vê assim logo de cara, né? Mas a gente percebe que estão aí. Mas essa limpidez dura pouco. Logo na saída do Jardim Botânico, o Pirarugawa entra em uma tubulação e vai se encontrar com Ipiranga. O riacho passa poluído pelo lugar histórico da nossa independência e acaba sem glória alguma no rio Tamanduateí. A recuperação do Pirarugawa é a prova de que é possível despoluir o Ipiranga e refazer suas margens plácidas. Se a gente tem um rio saudável, onde as pessoas desfrutam, tem parques lineares, usam os rios como cartão postal, isso é uma cidade saudável, é uma cidade sustentável. Você gostaria de morar num condomínio de casas como esta? E se no seu quintal tivesse um bosque com esse lago, você pagaria mais por isso? A natureza é capitalizável e isso está mudando a história de um rio aqui nos Estados Unidos. O lago do condomínio é, na verdade, uma barragem que foi feita na nascente do rio Sawmill, em Chappaqua, estado de Nova York. Daí ele começa a correr por quase 40 quilômetros. Ele passa por entre árvores, vira rota para ciclistas. As árvores em volta dele abrigam casas de pássaros e criadouros de borboletas. Mas a partir daqui, essa história começa a mudar. É hora que o rio vai encontrar a cidade. Com a urbanização, a partir do século XVIII, se acreditava que essa corrente de água atrapalhava o desenvolvimento. Aqui, então, é a porta de entrada. Ele passou a ser canalizado. E a partir daqui, ele vai correndo assim, sempre escondido pelos subterrâneos da cidade. Essa é Yonkers, que fica a 1 hora da cidade de Nova York. Ella Fitzgerald, ícone do jazz, se mudou para cá ainda criança, na época dessa foto. 1920, a última etapa de canalização do rio Sawmill, que corria pelo centro da cidade. Há 30 anos, Anne-Marie trabalha com questões ambientais. E desde 2004, para uma organização não governamental que quer mudar a história do rio que corta o lugar onde ela nasceu. E ela nos levou a um desses lugares que só os moradores conhecem. Agora, são partes como essa aqui que estão fazendo esse rio ser diferente de tantos outros rios canalizados pelo mundo. Antigamente aqui ficava um prédio muito antigo que a prefeitura comprou e demoliu. Por cima construiu essa ponte para que as pessoas passem e vejam o que se passa por baixo da cidade. Eles estão num processo de reabertura do rio, construindo áreas comuns para que o rio seja devolvido para a cidade. Os arredores dessa abertura viraram um parque. E agora os artistas trabalham, pedrinha por pedrinha, para transformar essa área num lugar agradável. O engenheiro responsável pela obra diz que a parte mais difícil foi conseguir controlar o curso do rio. Mas que a parte do processo de que ele mais se orgulha não fica muito longe. É bem no lugar da foto que a gente viu ainda há pouco. Depois dessa obra, o lugar virou um estacionamento. Mas isso aí tudo agora acabou de ser aberto. E ficou assim. A paisagem foi reconstruída. Pedras, árvores, só a água é aquela mesma da nascente. E no fundo do rio, uma manta de borracha não deixa a água se infiltrar no solo. E até os peixes foram reincorporados à paisagem. Essa moradora diz que essa costumava ser uma das piores áreas da cidade, abandonada, violenta e que hoje está maravilhosa.
Ninguém fazia ideia que um rio passava aqui por baixo, diz esse morador. E agora todo mundo tem a oportunidade de ver o que ele chama de um pedaço do céu em casa. It's like a piece of heaven come back home. Foi a organização da Anne-Marie que coordenou o projeto, que custou cerca de 18 milhões de dólares à prefeitura, com recursos do governo estadual e federal. Ela diz que o próximo passo é despoluir o rio. A gente está mapeando as áreas em que pode haver saídas de esgoto para tentar acabar com elas. Enquanto isso, as crianças aproveitam a infraestrutura fora da água, como essa ponte que emite sons ao contato. E o final da história? Os imóveis em volta se valorizaram automaticamente. Custa dinheiro ter uma vista da natureza hoje e poder dormir ouvindo o barulho do rio.